Refletindo hoje sobre a família e as drogas, e a gente quer aqui especialmente considerar como a família pode ajudar alguém, membro dessa família, que já está envolvido com a droga, a encontrar a libertação desse vício, né? E essa questão, quando uma pessoa na família busca drogas, será que essa família já está doente? Como é que é? Agora, eu queria antes ressaltar que não é uma questão de culpado ou inocente. Ninguém está culpando a família ou quem está com problema de uso dependente, que não é uma questão de culpa, não é um julgamento, é uma análise de uma situação onde a gente busca alternativas para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida, que abandonem esse percurso de morte, né? De rompimento com a vida, de desesperança, né? Então, eu acho que é muito interessante que a família hoje, que já está nos assistindo, esteja vivendo essa situação, ela comece a perceber o seu histórico familiar. Não para que ela diga o que eu vou fazer com ele, mas é o que eu vou fazer comigo e com essa família que eu tenho, e como nós vamos lidar com isso e vamos nos prepararmos para que essa pessoa possa pedir ajuda. Porque muitas vezes há uma crise, né, pastor? Então, leva o dependente químico para um tratamento, ele se trata, a família vai lá, frequenta, assiste palestras, mas ela não entra em contato com suas próprias dores, ficam com aquelas marcas, que ficam marcadas, porque marca, né, sofre. Porque tem a família lá, sido disfuncional, seja lá no que for, ela não fez isso para que alguém se drogasse, se matasse aos poucos dessa forma. Então, ela vai lá e ela recebe uma série de informações, mas ela fica como eu estou acompanhando o tratamento dele, eu estou apoiando certamente ele. Não é a questão de que é culpar ninguém, Não. mas até nisso, na hora que se busca o tratamento, o tratamento não é só daquela pessoa que está envolvida, né? Celeste, eu nem gosto de usar, não gosto de usar a palavra culpa, eu prefiro usar a palavra responsabilidade. Perfeito. Nem sempre a responsabilidade é da família. Eu conheço famílias estruturadas, saudáveis, que infelizmente tiveram membros dessa família que se envolveram, fruto das suas escolhas, das suas vontades, das suas mazelas pessoais, até mesmo da sua rebeldia. Então, nem sempre a responsabilidade é da família. Sem dúvida, tem muitas famílias que abrem brechas, que vão fazendo concessões, pais que não conseguem amar os seus filhos adequadamente, que não passam carinho, que não passam segurança, pais extremamente permissivos ao longo da vida, ausentes da vida desses filhos, e chega uma hora que esses filhos buscam uma fuga. E as drogas acabam abraçando esses filhos tão carentes. Mas nem sempre a culpa é dos pais ou da família. Aí, pastor, é isso que quando eu coloquei, nós não estamos falando de todas as famílias, nós estamos falando das famílias que vivem esse problema, né? E, na verdade, é claro que quando a gente usa a palavra culpa, é como o familiar se sente. Quando ele assume a responsabilidade, ele já está mais saudável, que a família fica adoecida. Né? Então, o que nós percebemos? Eu, na minha experiência, foram 27 mil familiares que eu acompanhei ao longo da minha trajetória profissional e também na minha vida pessoal. A família, ela precisa se ver e se compreender. Porque, às vezes, vou usar um termo que usaram uma vez, pastor, ele se acha... Não se vê inteiro, eu não sou val rachado, eu sou escolhido, né? Eu não vou ser desafiado, a minha família tá ok, ele que buscou. Mas se a pessoa parar para pensar em que momento alguma coisa aconteceu, porque ninguém usa a droga por curiosidade, mas poderia usar outras coisas como curiosidade para satisfazer essa necessidade. Por que a droga? O que ela está anestesiando? Porque ela é uma anestesia, porque senão nós falaríamos aqui de várias compulsões, mas no caso estamos falando do uso de drogas que anestesia, tira o indivíduo do seu estado de consciência. Ele busca um refúgio, ele vai optar por uma família paralela. E quando o dependente busca ajuda, e se a família toda adere a um bom programa, a uma boa oferta de programa de tratamento, ao final, essa família acaba, inclusive, uma família muito melhor do que era antes. Muito melhor. Mais Perfeito, fortalecida, Daniel, né?
a crise familiar pode possibilitar uma mudança extraordinária. A crise gera mudanças, né? Verdade. E se a família busca ajuda? Foi mais ou menos o que aconteceu na minha casa. E tanto quanto você, Deise, a gente recebe situações que a gente considera absurdas, né? De pais completamente desesperados. E eu tratei um caso recentemente desse tipo, em que a mãe, durante anos, levava o rapaz até a boca de fumo e ela pegava a droga para o rapaz nas mãos do traficante, assim, numa tentativa de manejar a situação. E não perder esse filho. Já não perder o filho. De vez, Impressionante. E cada vez, infelizmente, mais comum. Pois é. Existe uma idade, a gente pensando assim, né, na família como um todo, nos filhos, existe uma idade que seja mais favorável para que os filhos, especialmente, eles acabem se envolvendo com drogas? Existe? Eu diria que uma idade em que a pessoa está muito vulnerável é a adolescência. Sem dúvida nenhuma. Não é? Hoje mesmo, no nosso atendimento, lá na Igreja do Recreio, eu fiz uma rápida enquete, né, para que eles mesmos visualizassem, percebessem isso. A idade média é de 12, 14 anos, 15, 16, por ali, em que o sujeito iniciou o uso. Então, nós temos pacientes com 25 anos de história de uso, 30 anos de história de uso. Então, você imagina os danos que foram sendo feitos a ele mesmo, sem dúvida nenhuma, mas próprio familiar. Por isso que essa fase da vida é tão importante, a adolescência, que é quando o momento da vida onde a pessoa já começa a dar os primeiros voos solo. Já saem de casa sozinha, já tem mais responsabilidade, já fica mais tempo fora de casa. E aí, como vai lidar com essa liberdade? Até onde vai essa liberdade? Eu costumo usar a expressão, aquela figura do pai e da mãe, de forma muito analógica, obviamente, uma metáfora. Ela amarra uma cordinha no braço do filho, no pulso, e segura a outra ponta e deixa o filho ir, mas está com a ponta aqui segurada. Quer dizer, o pai e mãe têm um controle, entre aspas, da vida do filho, para saber onde ele vai, com quem vai, sabe? Que horas vai voltar? Então, pais precisam realmente ter essa noção de que os filhos, eles são filhos para a vida toda. Para a vida toda. Infelizmente, adolescentes hoje vivem uma vida desregrada, saem de casa, não dão a mínima noção para os seus pais de onde estão, com quem estão. Isso é muito preocupante. O retorno desse respeito às figuras parentais e desses laços que foram rompidos por um modismo num tempo passado, né, onde que, olha, você levava o seu filho ao médico, ou olha, a sua mãe te controla, aí você é um bobo, essa família quer saber de tudo, olha, eu não vou sair com você, mãe, eu não vou sair com você, pai. A situação, a realidade, a sociedade hoje é outra. E eu me arrisco, que eu já falei da outra vez, a questão da importância da televisão, da mídia. O que entra nas nossas casas, pastor, isso é bíblico, né? O que entra nas nossas casas, o que está passando na televisão. São valores. São valores uma nova cultura. Fortes. Hoje, os galãs, eles continuam sendo lindos. São os vilões. O vilão, hoje, de grandes novelas, são homens bonitos, mulheres lindas. A demanda sexual é muito grande, o adolescente ele é muito vulnerável. Primeiro, ele está numa fase de transição, ele quer os direitos de adulto, mas não quer os deveres de um adulto. Ele está numa transformação física que é complicado para ele. Ele não sabe se vai ser aceito com aquele corpo que está surgindo a partir daquela série de hormônios. Né? De acordo com o contexto, ele está vulnerável, sim. Eu trabalho com adolescentes hoje. É nessa faixa etária que o pastor Daniel falou. E tem uma vulnerabilidade que é assim, né? Nesse contexto dos adolescentes, especialmente, é bom que a gente diga, nós não estamos restritos a essa faixa. Não, a gente está falando aqui de uma questão de maior vulnerabilidade, de maior incidência, por diversos fatores. Mais uma vez, hoje de manhã, nós temos
Um que começou aos 33 anos, outro aos 44. Mas tem um outro componente no adolescente que precisa ser citado, que é muito importante, né? O cérebro ele vai ficar maturado, completamente maduro, até o 20º ano. Então, as estruturas neuronais não estão completamente formadas. Então, o adolescente, por isso mesmo, tem muita dificuldade de controlar os impulsos, não consegue medir as consequências das suas decisões no longo prazo. E eles ainda são muito estimulados a... É aquela fase que ele não é mais criança, ele quer ser um adulto, onde, de um modo geral, o mundo estimula esse adolescente a testar, né? Como é que você vai saber se é bom ou se não é bom se você não testar? E aí é uma casca de banana, né? Porque ele vai testar. O que eu tenho percebido é que muitos familiares, nessa onda de cultura liberal, na verdade, o que os pais estão dizendo é o seguinte, olha, viva a sua vida, porque eu tenho a minha vida, faça o que você quiser, travestido de uma liberalidade, de uma cultura à vanguarda. Essa banalização do consumo, pastor Daniel, Deise, Celeste, me preocupa muito. Hoje, neste dia de hoje, estava assistindo um programa de televisão onde estava demonstrando que lá no sul do país, numa universidade, um aluno foi pego com uma quantidade expressiva de drogas dentro do campus da universidade. Inclusive foi dado até como um traficante. Os outros alunos, colegas, o que eles fizeram? Apoiaram esse dito aluno que foi preso pela polícia. E fizeram uma algazarra no campus da universidade, depredando patrimônio da universidade, virando carros da universidade, e foram para a delegacia protestar contra a prisão deste aluno que era um traficante dentro do campus daquela universidade. Então isso me preocupa. A banalização social do consumo do uso de drogas. A pesquisa que eu citei no programa, da Unifesp, declara as duas principais razões que levam uma pessoa a se envolver com drogas. A primeira delas são as más companhias, sem dúvida. E a segunda delas é a baixa autoestima. Por isso que eu acho que essa responsabilidade é compartilhada. Tanto o indivíduo tem a sua parcela de responsabilidade, quanto a família também tem a sua parcela. O que leva uma família a não perceber uma pessoa dentro da sua própria casa, passando por dificuldades emocionais, um filho, às vezes, com depressão. O adolescente que pode tudo, ele não tem, na verdade, o amor do pai. O limite, não aprendeu dar limite é amar. E ele se sente completamente livre. E nesse sentir-se livre, aí sim... Agora, é também muito complicado. Os pais hoje têm muito receio de colocar esse limite. E o que esse adolescente vai fazer? Como ele vai reagir? Como ele vai ficar na escola? Ele vai ficar revoltado? Ele vai ficar chateado? Ele vai... Bom, isso são vários aspectos que a gente está colocando. Até, pastor, para ele optar por mais companhias, ele já está zangado com ele. Isso. Né? Ele já trocou de ambiente, porque não é aquilo que a família quer. Procure Então, o que nós estamos falando para as famílias, que é o tema hoje? Eu sei que é preciso trabalhar, é preciso a família sustentar a família, ter o seu trabalho, sua realização profissional, mas eu estou até lendo um livro que eu achei muito interessante, não me lembro agora o nome da autora, que é Seu Filho Não É um Hamster. Né? Porque como colocar as crianças em diversas atividades e já começam cedo. Eu estou falando hoje das crianças, porque aqui já foi citado, eles não serão pequenos para sempre, eles crescerão. Né? Abdicando da paternidade. E aí, como é o convívio, o contato? Então, toma aqui para a escola, toma aqui para a creche, para quem pega, leva, traz, enquanto os pais vão dizer, eu preciso trabalhar e ganhar o dinheiro. Ok, a gente já precisa de novo dar uma paradinha, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco eu queria trabalhar com vocês duas questões, especialmente duas questões. A primeira, o pastor Daniel até já citou um pouco o efeito das drogas, especialmente na adolescência, né? Eles ainda não estão preparados, os neurônios não estão ainda completamente formados para a questão de tomada de decisão. Mas e aí o consumo de drogas, ele pode atrapalhar o desenvolvimento desse adolescente? E numa fase mais madura, quais são os efeitos dessa droga no organismo? A gente fala sobre isso e aí a gente entra na seguinte questão. Perfeito, a família é parte dessa história, a família, ela precisa se envolver, mas como?
Como perceber que algo não está bem e a gente já precisa começar a se preparar para blindar essa família, né? E, por fim, como ajudar alguém que já está envolvido com drogas a se libertar desse vício. 3 pontos para o próximo bloco. Vamos lá. Cabeça pra cima.